Olá, Alfredo. É um prazer estar com você aqui hoje. O professor Alfredo Saad é professor de Economia Política e Desenvolvimento Internacional na King's College em Londres. Um professor já de grande referência para a nossa área, com livros muito importantes. Acho que o último livro dele, publicado aqui no Brasil, chama Brasil, Neoliberalismo versus Democracia. Aí tem livros aí de muito sucesso, como Capital e Marx. O professor Alfredo também, antes de ir para King's College, foi professor na SOAS, também em Londres. Já foi também, né, alto funcionário da UNCTAD, e temos aí, então, a honra de seguir, de fazer um diálogo norte-sul, já que ele está, apesar de ser brasileiro, baseado já há muitos e muitos anos, desde seu doutorado em Londres. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema de neoliberalismo, democracia e autoritarismo. Obrigada, Alfredo. Obrigado, Tatiana. É ótimo conversar com você e com os colegas. Muito bem. Alfredo, eu queria começar, né, por algo que eu acho que você tem trazido de grande contribuição, você e alguns colegas aí também da SOAS e da Inglaterra, sobre uma definição da atual fase do neoliberalismo, né, do capitalismo, como vocês chamam, né? Ou seja, qual é a definição que você tem de neoliberalismo? Isso parte da existência do capitalismo enquanto modo de produção. Mas, como qualquer modo de produção, o capitalismo é definido em um nível muito genérico, muito abstrato. O capitalismo é definido por relações de propriedade, relações de trabalho, relações de exploração. Isso inclui um número muito grande de momentos históricos, de circunstâncias de cada país e de arranjos que se modificam com o tempo. Então, a ideia de olhar a periodização do capitalismo e os arranjos locais do capitalismo é a ideia de concretizar essa análise, de tornar essa análise de modos de produção, que é bastante abstrata, tornar essa análise operacional, no sentido de explicar fenômenos contemporâneos, tanto no domínio da economia quanto no domínio da política. Então, a gente nota, por exemplo, na evolução do capitalismo nos últimos 200 anos, o capitalismo industrial, né, depois da Revolução Industrial, você tem uma fase que geralmente, todo mundo concorda, uma fase de capitalismo concorrencial, liberal, vitoriano, o que quer que se chame, que vai mais ou menos até a Primeira Guerra Mundial. Você tem uma fase pós-Segunda Guerra Mundial associado com o keynesianismo, associado com arranjos social-democratas nos países de economia avançada e com diferentes formas de desenvolvimentismo nos países do que hoje a gente chama de Sul Global e que antigamente se chamava Terceiro Mundo, e que depois do final dos anos 70, começo dos anos 80, você tem uma nova configuração do capitalismo enquanto neoliberalismo. Isso é um fenômeno comum a vários países. O neoliberalismo, enquanto arranjo, enquanto fase, enquanto constituição, enquanto modo de existência do capitalismo, que tem pontos em comum em diferentes experiências, seja quase que pré-historicamente no Chile, depois do golpe militar de 1973, mas mais tipicamente no Reino Unido a partir de 1976, nos Estados Unidos a partir de 1978, espalhando pelo norte global, espalhando pelo sul global, depois da crise da dívida externa. O neoliberalismo que se distingue comumente no discurso que a gente encontra por um conjunto de políticas, políticas de Estado, políticas de privatização, políticas de desmonte do estado de bem-estar social, políticas de responsabilização individual, ao invés de políticas sociais universais, por exemplo. O neoliberalismo que se distingue por um discurso ideológico, o discurso da livre iniciativa, o discurso da concorrência, e a gente
pode tratar disso com mais detalhe em seguida, o discurso da democracia também, mas é um tipo específico de democracia que se associa com ele. Mas, fundamentalmente, por trás desses aspectos do neoliberalismo, que todos são aspectos corretos, isso tudo é verdade, por trás disso tudo, eu acho que tem um fenômeno mais importante e que dirige, que orienta essas transformações do capitalismo, que é a financiarização. Então, eu distingo o neoliberalismo de outras fases do capitalismo e distingo o neoliberalismo enquanto o que eu chamo de sistema de acumulação, que é justamente a fase ou a configuração do capitalismo, distingo pela financiarização, que é o domínio da atividade econômica, o controle sobre a reprodução social por parte do que Marx chamou de capital portador de juros e que a gente comumente, e sem perda de conteúdo muito grande, chama de capital financeiro, chama de finanças. Então, é o domínio da lógica das finanças sobre o processo de acumulação nos diferentes países, sobre o domínio das finanças sobre as políticas públicas e o domínio das finanças sobre a subjetividade das pessoas. Como que as pessoas se posicionam no mundo? Se posicionam para maximizar ganhos, se posicionam fazendo investimentos em si mesmos. Essa é a lógica do capital financeiro, que caracteriza esse momento, esse arranjo, essa fase do capitalismo global. Certo, Alfredo, essa fase do capitalismo, ela entra em crise em 2008, uma crise que se aprofunda agora com o Covid, ou não? Né? Você tem um artigo que eu acho muito provocativo e certeiro, em que você vai mencionar um pouco a crise, se ela é do neoliberalismo ou no neoliberalismo. Queria que você falasse um pouco disso, se você vê alguma mudança significativa com a pandemia da Covid. De fato, eu concordo com a visão de que em 2007, 2008, se entra numa crise muito grave dentro do neoliberalismo, porque as estratégias de acumulação que estavam sendo usadas até aquele momento, tanto domesticamente, no caso dos Estados Unidos como o caso típico, o caso mais significativo, uma estratégia de acumulação baseada em déficits públicos relativamente reduzidos, mas o endividamento das famílias muito grande numa circunstância de salários estagnados. Salários reais nos Estados Unidos chegaram ao pico em torno de 1973 e depois basicamente não cresceram mais. Uma desestruturação importante dos mercados de trabalho, mudanças nos processos de trabalho associado em termos bem gerais, a desindustrialização nos países de economia avançada, os Estados Unidos em particular, mas também o Reino Unido e vários outros países. Então, uma reestruturação na forma de funcionamento do capitalismo, que se associou com um modo específico de integração de outras economias no funcionamento da economia global. Uma integração distinta, que é tipicamente neoliberal também, uma integração a nível dos processos de trabalho. Os produtos deixaram de ser manufaturados na sua integralidade dentro de economias específicas e passaram a ser internacionalizados dentro do próprio processo de produção. Não é só o processo de consumo. Se produz uma coisa aqui e o café é produzido no Brasil e consumido ao redor do mundo. Não se trata mais disso. Se trata essencialmente da internacionalização da produção de bens manufaturados com o design sendo feito em um país, com a propriedade intelectual pertencendo possivelmente à companhia baseada em um terceiro país, com diferentes partes do produto sendo manufaturados em diferentes continentes, às vezes, e com a montagem final do produto num local específico para distribuição internacional. Acontece que o Sudeste da Ásia, por várias razões, se tornou o centro desse processo de montagem. Mas a captura dos lucros continua centrado nos países de economia avançada, em particular nos Estados Unidos. Esse arranjo, que se baseava em déficits comerciais e déficits das famílias nos Estados Unidos, déficits importantes, esse arranjo entrou em colapso em 2007. E isso era importante, porque a partir daí, apesar de que as economias capitalistas a nível internacional estavam perdendo dinamismo e continuam perdendo dinamismo há mais de 50 anos, então, taxa de crescimento econômico há mais de 50 anos tende a declinar ao redor do mundo, e em particular nos países de economia avançada, os países da OCDE.
Isso é um fenômeno que não foi revertido com o neoliberalismo. Já foi uma das causas de se abandonar o keynesianismo e passar para o neoliberalismo, né, a tentativa de restaurar a dinâmica econômica. Não aconteceu, ficou pior depois de 2007, quando se entrou num período que os próprios economistas, economistas neoliberais, economistas neoclássicos, economistas da escola dominante, tanto a nível de teoria quanto a nível de prática política, a nível de governo, começaram a falar na grande estagnação, a segunda grande estagnação do capitalismo global, a primeira sendo no final do século XIX, essa sendo a segunda grande estagnação, onde nenhuma economia tinha dinamismo para puxar a economia global. Os Estados Unidos não tinham capacidade de fazer isso, a Europa Ocidental estava completamente estagnado, o Japão estagnado e a China continua sendo um país em desenvolvimento. A China não tem capacidade para fazer isso. Então, a economia global paralisada por falta de motor. E essa situação se prolongando ao longo do tempo com, mais uma vez, taxa de crescimento do PIB tendendo a decair nos países de economia avançada e em vários países de renda média. O Brasil como sendo um caso particularmente dramático. E então, nesse momento, a pandemia atinge a economia global e isso causa uma catástrofe econômica imediata, uma contração econômica mais súbita e mais profunda da história do capitalismo. 400 anos de capitalismo ao redor do mundo, essa foi a crise econômica mais acentuada. É claro que ela foi causada por um evento externo, a pandemia. Na medida que as economias consigam lidar com o problema da pandemia, elas tendem a retomar um nível mais elevado da atividade econômica. A questão é se elas vão manter a recuperação econômica. A questão é se elas vão passar agora a ter um outro motor de crescimento que vai manter o neoliberalismo funcionando, as economias neoliberais funcionando, num nível de atividade mais elevado. E não há nenhuma evidência de que isso venha a acontecer. O plano Biden de se gastar muitos recursos nos Estados Unidos para uma transição para a economia verde e com gastos de infraestrutura é uma tentativa de se enfrentar essa questão da estagnação econômica. Mas o plano está um pouco no pântano nesse momento e não é claro que o presidente Biden vai conseguir reativar a sua ideia. Tudo isso está no nível das ideias. Nós vamos ver, então, se o neoliberalismo se recupera. Mas a minha expectativa é pessimista. Eu acho que existe capacidade, ou existe necessidade de que isso seja feito no nível de que a gente tem um desafio econômico hoje, que é também um desafio político, social, etc., que é o problema da crise do meio ambiente. Se o capitalismo global, nesse momento, o capitalismo neoliberal, com todas as deficiências que tem, não for capaz de enfrentar esse desafio, que poderia lhe dar dinâmica econômica, com certeza. Mas se ele não for capaz de enfrentar esse desafio, a gente, enquanto espécie animal e muitas outras espécies, nós estamos num problema inédito de todo o período de existência da espécie humana nesse planeta. E o capitalismo neoliberal não demonstra até agora nem a consciência, nem a capacidade de enfrentar esse desafio. Então, a minha opinião nesse momento é pessimista, apesar da urgência do desafio, a urgência do problema, por travas políticas, travas econômicas, travas sociais que o próprio neoliberalismo criou. Então, ele pode ter criado um impasse que leve a uma catástrofe econômica e social e, portanto, política internacional durante as próximas décadas. Mas, nesse momento agora, o capitalismo neoliberal enfrentou a pandemia com grande esforço, criando desequilíbrios fiscais extremamente profundos, que também não está claro como é que eles vão ser tratados. Esse debate continua e a gente está aguardando uma solução. Alfredo, você tocou aqui no tema, né, de como essa crise econômica ela afetou a política. Em alguns textos seus aparece muito de que dentro do próprio neoliberalismo também houve fases, né? Uma primeira fase de enfrentamento que foi mais uma ofensiva contra os trabalhadores, depois uma segunda fase que, pelo menos no Reino Unido e nos Estados Unidos, você tem a chamada terceira via,
E pós 2008, em muitos dos seus trabalhos aparece essa fase mais autoritária. Então, eu queria que você falasse um pouco de como é que você vê a política, né? E a forma como a política vem atuando dentro do neoliberalismo, diante das crises também que ele apresenta. Só para amarrar minha colocação anterior, uma crise do neoliberalismo, retornando à sua pergunta original, uma crise do neoliberalismo seria uma crise do funcionamento dessa etapa do capitalismo, seria uma crise estrutural profunda. A crise no neoliberalismo, ela afeta o sistema de acumulação, mas não necessariamente leva a transformações dele. Então, na minha opinião, está numa crise no neoliberalismo porque não tem alternativa, não tem movimento social, não tem aliança política propondo alternativas concretas que coloquem em xeque aquela forma de reprodução econômica e social associada com o neoliberalismo. Isso tem implicações políticas, como você levantou agora. O neoliberalismo, na medida que ele se espalha ao redor do mundo, ele consolida gradualmente uma forma de funcionamento político. O neoliberalismo ele emerge de várias formas. Ele emergiu inicialmente, pré-historicamente, como eu tinha colocado antes, através de golpes militares no Chile, no Uruguai, na Argentina, durante os anos 70. Mas aquilo era uma solução local para um problema contido, a nível da economia política internacional, era geograficamente contido. O neoliberalismo se espalha através da eleição de governos democráticos que impõem mudanças institucionais e constitucionais que entranham as instituições neoliberais dentro da estrutura de funcionamento legal, econômica e social dos países. E essa forma de institucionalização do neoliberalismo, ela prossegue ao redor do mundo na medida em que nos países de economia avançada e nos países em desenvolvimento, e depois, com a queda da União Soviética, nos países do bloco oriental, os programas de ajuste estrutural, as mudanças de política econômica e as mudanças ideológicas, legais, etc., do neoliberalismo se consolidam em torno de uma institucionalidade específica, a institucionalidade neoliberal. Então, o neoliberalismo ganha espaço a nível da ideologia, a ponto de que, já há bastante tempo, ele se torna o senso comum do nosso período. A concorrência é uma coisa boa, as pessoas têm que ser competitivas, a concorrência é tudo, a liberdade de escolha. Esses chavões neoliberais tomam ares de verdades indiscutíveis, nem se debate esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, se entranha dentro da institucionalidade as formas de funcionamento do neoliberalismo que lhe favorecem políticas de meta de inflação e independência do Banco Central, que são justamente para manter a hegemonia do setor financeiro e colocar essas instituições-chave que garantem o valor dos ativos financeiros e que garantem a influência dos interesses financeiros na reprodução das economias e da sociedade, colocar isso para fora do debate político. Então não adianta algumas pessoas estarem insatisfeitas, ou esse partido político ou aquele, tentarem contestar o neoliberalismo, porque ele está institucionalizado, muitas vezes dentro do texto da Constituição, tornando muito difícil se fazer alguma mudança, portanto, para fora, fica excluído do debate político. Então você tem instituições de Estado absolutamente comprometidas com o neoliberalismo, você tem um aparato institucional e muitas vezes constitucional, como no caso da União Europeia, mas mais dramaticamente, no período recente, o caso do Chile, um aparato institucional que impede você de trocar a política econômica. Então, tomando o exemplo do Chile, precisa de um sacrifício imenso, mobilizações gigantescas, você precisa fazer um sacrifício, muitas vezes, de vidas, para se poder discutir o texto constitucional, para se poder discutir o arranjo básico do funcionamento da sociedade. Foi uma vitória extremamente importante. O que aconteceu no Chile tem um potencial transformador a nível internacional de uma importância gigantesca. Vamos ver se esse potencial pode ser aproveitado. Mas, em geral, ao redor do mundo, o neoliberalismo se institucionalizou e, com isso, ele se entranha. Na medida que ele se entranha e ele exclui do debate político a possibilidade de alternativas, então ele empobrece o domínio da política.
ele deixa o domínio público mais pobre ao excluir as matérias econômicas das considerações ou das divergências entre os partidos políticos. O partido não pode divergir significativamente a nível da economia, ou a nível das políticas econômicas. Pode divergir assim na margem. Então, o jogo eleitoral, já nos anos 90, prosseguindo nos anos 2000, o jogo eleitoral, em um grande número de países influentes, passa a ser uma disputa entre facções neoliberais, entre partidos políticos oferecendo programas neoliberais diferentes na margem e não muito. E porque não podia, porque a institucionalidade não permite, porque não tem jeito de você sacudir o barco demais, porque a institucionalidade é muito frágil, porque você precisa de alianças políticas para poder governar, por exemplo, do Brasil, durante os governos do PT. Querendo ou não, os governos do PT perceberam que não dava para fazer, que não queria fazer, que ia dar muito trabalho, tentar sacudir a hegemonia do neoliberalismo no Brasil. Então deixa. Vamos fazer outras coisas, vamos fazer programa social, vamos fazer Bolsa Família, vamos fazer outras coisas, tentando comer o neoliberalismo pelas bordas, mas dentro de limites muito estritos para não criar muita turbulência. Acabou por não ser possível, por outras razões. Mas esse foi um fenômeno generalizado. Então o neoliberalismo ele empobrece a democracia, e ao fazer isso, na mesma medida em que ele reestrutura o processo de produção, que ele comprime salários, piora as condições de emprego ao redor do mundo, aumenta a concorrência e a penalidade pelo fracasso num momento de reestruturação do processo produtivo, de introdução de novas tecnologias, criando o que eu chamo de perdedores econômicos em vários países, mas em particular nas grandes economias centrais, que perderam grande parte do seu setor manufatureiro, que foi exportado para a China, que foi exportado para o sudeste da Ásia, e outras regiões do mundo. Os países em desenvolvimento que perderam a possibilidade de se desenvolver, perderam a capacidade de se industrializar, exceto em casos localizados. Então, você tem um grande número de perdedores econômicos ao redor do mundo que não tem voz. Não tem como os interesses dessas pessoas se refletirem politicamente através de estruturas de representação. Os partidos políticos se enfraqueceram muito, a institucionalidade ficou muito rígida, os sindicatos perderam capacidade de representação, perderam poder, os movimentos nacionalistas ao redor do mundo perderam energia, os governos nacionalistas, os governos de esquerda, governos associados com movimentos de independência nacional perderam espaço ou desapareceram completamente. Então, um grande número de pessoas que tinham uma certa contestação e insatisfação com o neoliberalismo perdeu a capacidade de expressar isso politicamente. Então, você criou uma situação de turbulência na base política de um grande número de países que não tem solução dentro do neoliberalismo, porque o neoliberalismo não tem condições de atingir essas pessoas. E esse processo de corrosão da representatividade política, ele prossegue ao longo de muitos anos. E depois da crise econômica que começou em 2008, a solução do neoliberalismo foi: vamos salvar o setor financeiro, qualquer que seja o custo, que foi um custo fiscal gigantesco, e depois nós vamos cobrar das pessoas mais pobres. Alguém vai ter que pagar essa conta fiscal, nós vamos cobrar das pessoas mais pobres, rolando mais ainda, ou desmontando mais ainda o estado de bem-estar social, comprimindo salário, piorando as condições de trabalho, piorando as condições de vida das pessoas. Então, é uma solução absolutamente regressiva. E há inúmeros dados com respeito a isso para os Estados Unidos e outros países também. Isso criou uma instabilidade política, porque o número de pessoas insatisfeitas tende a crescer, com falta absoluta de representatividade para esses interesses dessas pessoas. Então, o neoliberalismo ele cria uma disfuncionalidade política ao mesmo tempo e por causa dele ter a hegemonia política e a hegemonia ideológica em um grande número de países. Isso é uma situação muito instável e que acabou sendo resolvida através do surgimento de lideranças independentes autoritárias em grande parte desses países. Pessoas que estão comprometidas com o neoliberalismo, então não vão sacudir o barco e não seriam tolhidos logo na subida dos seus nomes enquanto lideranças políticas. A liderança realmente alternativa é tolhida logo na base e fica de fora.
Quem sobrou foram essas lideranças de direita associadas com o neoliberalismo, com já grandes nomes, com reconhecimento no sistema político, que não iam sacudir o funcionamento do neoliberalismo, mas que apareciam como pessoas independentes dos interesses arraigados, apareciam como pessoas que poderiam representar diretamente os interesses dos perdedores econômicos, apareciam como sendo pessoas que não eram corruptas, a corrupção ficou muito associada com o funcionamento rotineiro do neoliberalismo, apareceu como pessoas que tinham capacidade intelectual, empresarial, experiência, capacidade de representar esses interesses que não estavam sendo representados dentro do sistema neoliberal. Então surgem essas lideranças nas áreas do país. Donald Trump como um exemplo evidente, Erdogan na Turquia, Modi na Índia, etc., e Bolsonaro no Brasil. Uma liderança extremamente fraca, um líder político com deficiências muito importantes em todos os níveis, e que assume, um pouco por casualidade e um pouco por uma busca desesperada de vários setores dentro do Brasil, de uma alternativa à esquerda, à percepção do que se havia de esquerda no Brasil naquele momento. Jair Bolsonaro chega ao poder como sendo uma liderança quase que casual, mas é uma pessoa que tem uma capacidade de causar danos absolutamente imensos ao país. Não só a institucionalidade, fica o tempo todo tentando sabotar o funcionamento da democracia, como a vida das pessoas, na medida em que sabota a resposta das políticas públicas à pandemia do coronavírus. Então, a disfuncionalidade é gigantesca no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Turquia, na Índia, uma série de outros países. Mas isso é um reflexo da disfuncionalidade de base do neoliberalismo, disfuncionalidade política, e uma economia por trás disso, uma economia que também não funciona. Não funciona porque não tem dinâmica e não funciona porque não atende à necessidade das pessoas. Então a crise é grave e a ascensão dessas lideranças autoritárias, espetaculares, não resolve nem a crise econômica nem a crise política. Pelo contrário, desestabiliza mais ainda. Na minha opinião, existe o risco concreto desse processo desembocar no surgimento de novas formas de fascismo. Não vai ser o fascismo dos anos 20, dos anos 30 do século passado, vai ser o fascismo neoliberal, vai ser o fascismo de agora. O fascismo que não precisa ser baseado, não vai ser baseado em milícias de rua, talvez com exceção do caso do Brasil. Mas não precisa disso, vai ser um fascismo baseado em mídia social, vai ser um fascismo baseado em interceptação de comunicação, vai ser um fascismo baseado em um tipo diferente de terror, mas com caráter semelhante aos fascismos tradicionais. Um regime de elite, um regime de divisão, um regime que levanta slogans nacionalistas, um regime que faz a política de confrontação, política de exclusão, a política de criação de inimigos em sucessão, etc. Mas esse seria um destino muito grave, muito triste no caso do Brasil e ao redor do mundo. É preciso se encontrar alternativas a isso. A função política da esquerda nesse momento é buscar opções que permitam neutralizar esse perigo. E esse é o desafio que está colocado para a gente agora. Como que você vê o fato de ter movimentos políticos, né, assim como você mencionou, de caráter fascistas, que funcionam numa certa mesma lógica, uma prática política muito semelhante, tanto no Brasil como nos Estados Unidos? Estou pensando aqui em termos de economia política internacional, né? De que forma uma formação social imperialista e uma formação social dependente podem ter fenômenos políticos similares, né? Então, uma das teses, por exemplo, sobre o fascismo, tinha muito a ver com o fato da Itália e da Alemanha serem o elo fraco do imperialismo naquele momento. Então, qual seria a relação que a gente consegue estabelecer, se é a forma mesmo como o neoliberalismo também lidou, né, com a questão do emprego e do desemprego, da desindustrialização, como você disse, que gera isso, no sentido também, acho que me lembrei aqui de um termo que você também usou para pensar, né, a questão
do trumpismo, como a lumpenização, né, um aumento da própria lumpenização, se esse fenômeno acaba gerando a base social, né? Porque uma das perguntas é como se gera essa base social, como é que a gente chega, né, numa fase de autoritarismo que também não parece ser tão passageira, né, pela sua fala. Então, acho que essa é uma pergunta bem interessante, assim, pensar a possibilidade de um fascismo neoliberal, tanto no norte quanto no sul. E o que é por que isso? É um ponto importante isso que você levantou. Uma peculiaridade do neoliberalismo é que, pela primeira vez na história da humanidade, você tem uma convergência de políticas econômicas. Antigamente, até os anos 70, você tinha nitidamente um tipo de política econômica para os países centrais e outro tipo de política econômica completamente diferente para os países de economia colonial ou para os países de economia periférica. E no período neoliberal, essas políticas convergiram em torno de privatização, em torno do desmonte do que havia de estado de bem-estar, que era muito distinto conforme cada país, políticas monetárias contracionistas, políticas fiscais contracionistas, etc. Todo o aparato político do neoliberalismo, ele convergiu. Isso criou desafios distintos, claro. Você aplica políticas semelhantes em circunstâncias distintas, você cria desafios diferentes. Mas, de fato, como você levantou muito, muito corretamente, esse fenômeno das travas institucionais criadas pelo neoliberalismo e a resposta na forma do surgimento de lideranças políticas espetaculares, ele tem semelhanças importantes em vários países. Na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, nas Filipinas, toda uma série de países. Não é, claro, um fenômeno universal, claro que não. Pois parte do trabalho da gente enquanto cientista social é buscar os elementos comuns que caracterizam essa fase, esse momento que direcionam a sucessão de eventos que a gente vive. Na minha opinião, essa convergência de desafios e, em alguns casos, de respostas, se deve justamente à reorganização da economia internacional que ocorreu durante o período neoliberal. Na medida que você reorganiza, você cria problemas distintos, problemas de desindustrialização nos Estados Unidos, mas também no Brasil, problemas de perda de crescimento econômico na África do Sul, mas também na Rússia, problemas de divisões internas na sociedade que permitem a lideranças políticas inescrupulosas explorarem na Turquia como na Índia. Então, essas possibilidades existem. Divisões do povo nativo contra os imigrantes em qualquer país de economia avançada, que isso resvala necessariamente para o racismo. E o nacionalismo é sempre uma arma disponível para os governos, para desarmar a oposição. E isso também como parte de um discurso comum que tem ficado cada vez mais aguçado, mais agressivo nesses últimos anos. Então, na medida que os governos percam a capacidade de criar dinamismo econômico, na medida que percam a capacidade de criar uma integração social, uma integração política, com base na melhora das condições de vida da maioria das pessoas, percam a capacidade e percam o interesse em fazer isso. Mas, fundamentalmente, perderam a capacidade. Eles resvalam, então, para a construção da unidade e para a construção do seu apoio político de formas mais negativas. E isso é, claro, extremamente destrutivo para a coletividade dentro desses países. A Índia sendo um exemplo particularmente dramático do que pode acontecer com o país na medida que a liderança política exerça profundamente, com determinação, o seu potencial de criar divisões entre as pessoas que moram ali, de criar diferenças de identidade e explorar essas diferenças. Outros países também, nos Estados Unidos, que são um país extremamente diverso internamente, mas a tentativa deliberada do governo Trump de criar divisões com relação ao México, com relação aos imigrantes da América Central,
Isso é uma coisa extremamente corrosiva e que não pode ser aceito. É muito difícil resistir a esse discurso fácil do nacionalismo e do racismo, mas é uma missão muito importante das pessoas que querem construir sociedades mais integradas, sociedades mais solidárias, que são as únicas formas de sociabilidade que podem permitir a gente acumular as forças necessárias, não só para enfrentar a pandemia, não é à toa que os países com menos divisões políticas se deram melhor no período da pandemia, mas para conseguir construir a unidade que é essencial para se enfrentar o problema da mudança climática e para se construir sociedades tecnologicamente avançadas e que tenham também condições de vida decentes para a esmagadora maioria, para a totalidade da sua população. Isso a gente não está nem perto de conseguir ainda. Alfredo, a gente falar um pouco dos desafios da esquerda, né? Você já citou algumas coisas das necessidades, mas tem um debate que a Nancy Fraser traz, que outros autores trazem, né? De como, de certa forma, o neoliberalismo também capturou algumas lutas progressistas, né? Lutas antirraciais ou lutas, pautas das mulheres, né? Ao mesmo tempo, para se falar numa outra sociedade mais democrática, né, é impossível não pensarmos nestas opressões, nessas contradições que estão intimamente ligadas, né, que fazem parte da própria constituição do modo de produção capitalista. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, de como é que você faz essa leitura da questão da relação raça, classe e gênero, digamos assim, tanto na constituição do capitalismo quanto na construção de uma outra sociedade. Há erros da esquerda em apostar nisso, não há, né, e que esquerda também, né? A gente está falando do Partido Democrata nos Estados Unidos, é um limite, né? Mas um pouco como é que você vê isso? A gente tem visto, por exemplo, no Brasil, um fortalecimento do movimento negro e do movimento de mulheres, já, né, ao mesmo tempo que vem um neofascismo, um movimento neofascista, você tem um fortalecimento. Qual é o limite disso? Qual é a potencialidade e o limite no sentido de qual é a contradição principal que a gente tem que estar atento, isso divide ou não divide, a luta, a classe, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua visão dessa grande questão para a esquerda internacional. Eu acho que isso é profundamente importante e hoje em dia, particularmente entre as pessoas mais jovens, existe uma identificação muito grande com causas específicas e com movimentos seccionais, seja um movimento feminista, um movimento gay ou o que seja, políticas identitárias em geral como sendo absolutamente fundamentais. E de fato são fundamentais para a libertação das pessoas, para as pessoas poderem realizar seu potencial, e para se opor a formas específicas de opressão, de exploração, de desigualdade, que são completamente inaceitáveis. O que eu acho importante é que essas lutas sejam construídas com base numa unidade mais geral, com base na busca de alianças, com base em tentar agregar e não em dividir. E isso é uma questão política, não tem nenhum problema assim, teórico de fundo, absolutamente. É uma questão da prática política das pessoas envolvidas com esses movimentos. Então, obviamente, não há dificuldade nenhuma em você querer se dedicar com prioridade ao movimento X, qualquer que seja. Um movimento de denúncia, de libertação, de afirmação de determinados valores. Eu gostaria, eu esperaria, eu acho que seria construtivo tentar atrair alianças amplas e trabalhar em conjunto com outros movimentos também, para que esse seja reconhecido, esse movimento X, qualquer que seja reconhecido como um aspecto de um processo de libertação mais generalizado, que as ligações sistêmicas entre essas desigualdades específicas que você tem a sua preocupação, seja o movimento feminista ou qualquer coisa que seja, que elas estejam inseridas dentro do funcionamento mais global da sociedade. Então, por que é que essa luta específica, por que ela existe? Por que esse tipo de desigualdade ele existe? Como é que ele se reproduz? Como é que ele se insere dentro de todas as outras lutas que a gente tem que ter também? Então, esse tipo de um pouco de distanciamento da causa, no sentido de fazer uma política de agregação. Isso é muito difícil.
E essa é uma armadilha que a esquerda muitas vezes falha em compreender e em agir da maneira mais construtiva. Muitas vezes a gente nota divisões muito fortes por causa de diferenças políticas que se entranham dentro dos movimentos e podem acabar paralisando esses movimentos. O movimento de independência da Escócia, por exemplo, no período recente, ficou muito dividido por causa da posição de facções diferentes ou grupos diferentes dentro desse movimento com relação aos direitos de pessoas transexuais. Em princípio, são duas lutas que não têm nada a ver diretamente, não deveriam interferir, mas se criou uma disputa extremamente importante, corrosiva, que paralisou a esquerda na Escócia. Então, a esquerda tem que ser capaz de enfrentar esses desafios. Agora, é muito fácil emitir esse tipo de opinião a nível genérico. Quando você chega para conversar com as pessoas que estão envolvidas nesses conflitos, então tudo tem explicação e as coisas giram em torno de eventos, giram em torno de indivíduos, etc. De alguma forma, a gente tem que ser capaz de transcender isso e tornar lutas identitárias aspectos de uma luta mais geral, ao invés de serem lutas excludentes. A política de exclusão é uma política neoliberal, e ela pode acabar neutralizando e destruindo a unidade que a gente precisa para se fazer mudança sistêmica. Não tem como ganhar uma disputa contra o neoliberalismo, se propor alianças gerais, se derrotar um sistema de acumulação extremamente poderoso com o apoio institucional que ele tem, se a gente vai se dividir em 1000 movimentos pequenos. Esse é o problema dos movimentos pequenos. Eles acabam sendo movimentos de aceitação. Por favor, me aceite como eu sou. E isso é um movimento conservador. Isso é um movimento para pedir favor da política dominante. Então ele não vai resolver o problema e muito menos ser transformador, de forma alguma. Então é preciso se inserir a compreensão dessas lutas específicas dentro de um processo transformador mais geral. Mas é difícil fazer isso na prática, e hoje em dia a ética não é essa. Tem sido mais de envolvimento nessas lutas específicas para a exclusão das outras. Um desafio a mais para a gente enfrentar. Sim. E a luta mais geral, você acha que é possível congregar a luta antineoliberal com a luta democrática, né, ou anti-autoritária? Ela é perfeitamente possível, com certeza. São lutas que agregam. A luta pela melhoria das condições de vida das pessoas, por estabilidade do emprego, por melhoria das condições de trabalho, por políticas econômicas que construam a base econômica e social que apoie as pessoas, a construção de infraestrutura, transporte público, os bens públicos em geral, saúde, educação, etc. Obviamente que isso são coisas que agregam. Então, o potencial, ele certamente existe, e seria preciso se basear nisso, para que a gente possa efetivar esse potencial das lutas que possam integrar essa confrontação contra o neoliberalismo. Certo. Então, me parece que a luta antineoliberal e antidemocrática parece que é, de fato, uma luta internacional, ou seja, ela não divide, né, como o problema, a questão está também colocada da mesma maneira para o norte e para o sul. Te perguntaria se você vê a esquerda internacional tendo que lidar com a mesma questão, né? E como seria isso? Acho que, de fato, assim como o neoliberalismo é um sistema de acumulação internacionalizado, assim como o sistema de produção se internacionalizaram, os padrões de consumo se internacionalizaram, a luta contra o neoliberalismo também tem que ser internacional. Esse sempre foi um desafio para a esquerda, que foi enfrentado de formas melhores ou não tão boas, formas diferenciadas ao longo do tempo. Mas essa unidade ela é muito importante. A gente tem algumas vantagens hoje. Viagens internacionais, pandemia à parte, viagens internacionais ficaram mais fáceis, a mídia social avançou muito, então é perfeitamente possível se interagir muito mais internacionalmente, e aquele estranhamento
que havia no passado, com respeito a pessoas baseadas em locais diferentes do mundo, isso diminuiu bastante. Isso tudo é muito importante. Mas, por outro lado, os métodos de interceptação de comunicações também evoluíram muito, o aparato repressivo do Estado ficou muito mais sofisticado. A resposta da esquerda a esse desafio só pode ser em torno da construção da unidade e da construção de movimento de massa. A esquerda não pode cair em políticas conspirativas, em políticas de pequenos grupos. A força da esquerda sempre foi e vai continuar sendo a força da massa, a força dos números, a força do enfrentamento honesto e aberto contra as políticas de Estado, dizendo claramente que a gente está aqui por causa disso, isso aqui é o que a gente acredita, a gente se opõe àquilo ali, venha conosco. Tentar agregar o máximo possível de pessoas. Não há segredo nessa luta. É preciso tomar cuidado. No caso de alguns países em particular, o caso do Egito, o caso das Filipinas, o caso do Brasil, é preciso tomar cuidado a nível de segurança pessoal, porque o Estado está profundamente infiltrado por milícias compromissadas com a política da violência, com a política do extermínio. Então, isso precisa de ser confrontado com base em lutas democráticas, a luta pelo direito à vida, a luta pelo direito à expressão da sua opinião política, a demanda pela constitucionalidade e o respeito aos direitos civis. A sociedade tem que sair em favor desses valores fundamentais da civilização e defendê-los. E governos que não se alinham com esses valores têm que ser retirados do poder. Esse é, mais uma vez, outro desafio que se coloca de uma maneira muito forte hoje em dia. E, felizmente, tem se feito avanços importantes no Brasil, em particular, tem se conseguido avanços importantes nesse sentido, de defesa da democracia e defesa dos direitos civis. Mas a luta é muito difícil e muito dura. Você acha que tem algum desafio maior do ponto de vista intelectual? Ou as referências seguem a mesma? Né? Assim, a releitura de Marx, a releitura de clássicos ainda nos serve para esse enfrentamento, para essa análise, ou há um desafio intelectual maior? Desafios intelectuais importantes, sempre há, no entendimento do que seja o neoliberalismo, dos desafios imediatos, das táticas a serem adotadas, da sequência de lutas. Mas eu noto hoje em dia uma convergência muito grande dentro da esquerda. Análises distintas, propostas ligeiramente distintas, mas uma convivência civilizada mais profunda, a superação dos entendimentos mesquinhos e pequenos e da pequenez do raciocínio e da pequenez da política. É preciso se pensar grande. Eu acho que todo mundo hoje em dia está pensando grande, sim, pela compreensão da profundidade, da enormidade dos desafios que a gente tem pela frente. Isso dá esperança para a gente. Certo, Alfredo, muito obrigado. Foi uma conversa muito rica e que certamente aproveitaremos muito dela para continuar nos diálogos Norte e Sul e nas nossas reflexões. Ótimo falar com você, um prazer interagir com os colegas e que que tenhamos outras oportunidades no futuro. Obrigada, viu, Alfredo? Agora já podemos. Foi muito legal. Obrigado e desculpa, eu espero que seja possível cortar aquela parte. Não tem gente para editar isso. Ok. Fica tranquilo. Tá bom. Desculpa aí se eu abusei do seu tempo também. Não, querida, é um prazer ver você. Poxa vida, tinha tanto tempo que a gente não conversava. Você está bem? Tudo tranquilo? Estou bem. Estou agora correndo aí para conseguir entregar o livro para vocês. Preciso terminar o meu pós-fácil. Ele, no final das contas, tem que ter 60 páginas, então virou quase uma outra pesquisa, mas vou me esforçar aí para terminar a tempo. Se der algum atrasinho, eu aviso vocês antes. Não tem problema não, Tatiana, não tem problema não. Faz da forma como você acha que tem que ser feito e aí você manda. Não se preocupa não. Tá bom. E aí é isso, aí voltar, pensar no pós-pandemia e pensar de voltar para Londres, ver o que eu vou fazer da vida. Vem sim, vai ser ótimo você vindo, a cidade está maravilhosa, está super gostoso, vem cá e a gente monta um grupo de pesquisa, faz alguma coisa legal.
Tá bom, legal. Você chegou a ver o livro do Jonas Vasconcelos sobre o BRICS? Ou a tese? Menina, eu recebi, mas não li. Eu É bem tenho, legal, viu? eu tenho um arquivo com Com aquelas duas coisas. mil coisas para ler, que está na fila, está na fila. Não, é um bom livro. Ficou bom, é? Ficou bem legal. Ficou bem, Ok, do que existe, assim, acho que de caracterização sobre BRICS, ali é que está melhorzinho mesmo, sabe? ótimo. O Paulo Nogueira Batista elogiou muito. Falou, ele conhece mais do que eu. A própria Bacana, questão, bacana, bom saber. Mas vamos falar com você, viu? E lá você foi para a China ou você deu aula só online? Não, é tudo online. Não, Infelizmente. ninguém tá. Próxima vez. Nem deu para perguntar sobre China nem nada, mas depois a gente vai. Aqui a gente está enfrentando bem, viu, na esquerda, o debate sobre China. Se é Ótimo. capitalismo de Estado, se não é. Está dando Uhum. bastante polêmica, porque não tem muito mais, né, como analisar qualquer formação social sem ter da relação que estabelece com a China e caracterizar lá e tal. Mas está sendo interessante. Ok, Sendo um bom ótimo. Ah, emprego. mais uma razão para você vir para cá. Tem centro de China legal, tem bastante gente trabalhando com isso. Legal. Então tá bom, Alfredo. Obrigada, viu? Até mais. Obrigadíssimo. Tchau, tchau. Tchau.